Olá pessoal, tudo bem? Então vamos comentar aí as movimentações dos leilões de títulos públicos. E a gente tem percebido como esse assunto tá em pauta agora nos portais de finanças, né? Que coisa impressionante. Uma coisa que eles praticamente nunca falavam, agora está em pauta assim, que é um negócio, né? E quem está comigo desde o começo aqui no canal, acho que já entendeu a mensagem, né? Bom, gente, esse conteúdo aí eu estava gravando nas terças-feiras, mas eu achei necessário comentar hoje, na sexta. Os leilões aconteceram na terça, dia 24 de novembro, e na quinta, 26 de novembro, tá? Então, por quê? Porque tem informações muito quentes aqui. Tem informações muito importantes e quanto antes a gente comentar e começar a pensar sobre isso, melhor. Então, começando aí pelo leilão de NTN-B, Tesouro IPCA com juros semestrais, né, só legendando aí o que é a sigla, volume arrecadado 4 bilhões 878 milhões de reais, ou seja, quase 5 bi, tá? É um volume bacana, hein, gente? Volume legal aí, não vejo maiores problemas nesse volume, apesar da quantidade absorvida pelo mercado ser mais nos prazos curtos, certo? 2025 aqui é a NTN-B que eles mais negociam, então é o que o Tesouro vendeu aí desses 4.800, vendeu 2.900 só em NTN-B 25. Bom, não quero me repetir muito, mas é necessário. Nosso Tesouro IPCA 26, nosso que eu digo que está disponível para pessoas físicas no Tesouro Direto, pagando aí em torno de 3%, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, e aqui 2,5% num título que vence um ano antes. Quer dizer, nesse ponto, o Tesouro está imbatível. Tá? Por um pouquinho mais de prazo, você tem 0,5% anual a mais em todos os. Essa taxa anual, quando quem comprou Tesouro IPCA 26 a 3%, pessoal, fique tranquilo, fique muito tranquilo, aliás. Por quê? Porque está 0,5% em todos os anos até o vencimento, acima da NTN-B que está disponível nos leilões para as instituições financeiras. Nós temos essa bela vantagem nesse papel. Nós não temos o 23, que eu estou esperando o próximo leilão, que acho que vai ser em dezembro, sobre esse papel, para comentar aqui com vocês, tá? Mas, por outro lado, a gente vê também que algumas instituições venderam aí alguns bilhõezinhos, entre aspas, né? Estou sendo irônico, venderam alguns bilhões de reais em Tesouro IPCA 23, que obviamente foi recém-adquirido, trocaram isso por IPCAs mais longos. Isso está no vídeo exatamente anterior a esse, na playlist Investindo com os Tubarões ou Invista com os Tubarões. É uma coisa assim, o título da playlist, por favor, dê uma olhada lá nas playlists. Então assim, um movimento interessante, né? O mercado a princípio absorveu bem aquele IPCA 23, acho que vai continuar absorvendo, mas alguns já realocaram para longo prazo. Muito interessante esse dado. E aí, gente, então a preferência deles, IPCA 25, e nós temos uma bela vantagem. No IPCA 30, o volume não é tão pequeno assim, próximo de 1,5 bilhão de reais. Até deixa eu anotar aqui, porque eu quero fazer um comentário depois comparativamente ao pré-31, para a gente ver o volume financeiro que eles colocaram nesse leilão entre esses dois papéis de mesmo prazo, tá? Isso aqui é bem interessante. Bom, e aí nos demais prazos os volumes parecem gorjetas, sendo uma gorjeta mais graúda aqui no 2055, 400 milhões de reais. Então, pessoal, o que a gente observa dos últimos leilões, assim? O que eu observo, pelo menos? Que o 2030, aos poucos, começou devagarinho, ele tinha um volume ali de algumas centenas de milhões de reais, aos poucos ele foi se firmando em 1 bilhão, e agora ele está sempre tendo volumes acima de 1 bilhão de reais. E isso é muito interessante, é um dado muito interessante para essa questão que a gente vê tantas pessoas preocupadas aí com a questão da rolagem da dívida
e do prazo, que o prazo diminuiu muito, mas a gente vê que aqui e acolá tem momentos que o mercado vai num prazo mais longo, e a gente observa isso no IPCA 2030, na NTN-B 2030 que eles têm, e nós também temos no Tesouro, e aí quanto as taxas estão muito parecidas, o nosso Tesouro IPCA 2030 gira em torno de 3,5, assim como 2040 está girando na casa dos 4,10, acima de 4,10, e o 2055 agora andou caindo de 4,30, mas teve por bom tempo acima de 4,36, lembrando que esse leilão foi na terça-feira. Tá, gente? Então assim, ó, leilão de NTN-B, achei o resultado bem tranquilo, bem satisfatório. Agora sobre o Tesouro Selic, gente. Tesouro Selic aí com essa taxinha bônus que tem dado aí alguns dissabores nos últimos dias aí para os investidores do Tesouro Selic, porque ela aumentou para 0,22, aqui está 0,36 no prazo de 2027, 0,13 no prazo de 2022. Não tem muito o que fazer, né, gente? Tem que esperar o prazo 1º de março de 25. Mas vejam que o volume voltou a ficar interessante, ó. E esse papel aqui, o de março de 22, que foi lançado há pouco tempo, junto com a NTN-B 23, ele é um sucesso, gente. Ele é um sucesso porque vejam aqui, ó, arrecadou mais. No último leilão, ou no penúltimo, a diferença tinha sido abismal aqui. Tinha o pessoal aqui dos leilões, as instituições financeiras, quem são, gente? Grandes bancos, grandes fundos, tá? Essa turma aí. Tinha comprado 3 bilhões nesse papel e 300 milhões no 27. Hoje, dia 26, né, foi mais equilibrado nos dois prazos, um pouquinho maior no prazo mais curto. Mas vejam que... E aí o pessoal fala tanto, né? Fala tanto do Tesouro Selic isso, Tesouro Selic aquilo. Mas vamos ver o volume aqui, 5 bilhões e 300 milhões de reais. Eu sou pessoa física, eu gosto muito, mas gosto muito do Tesouro IPCA. Só que o volume aqui das instituições foi 4 bilhões e 878. 4.800. Aqui foi 5.300. Então quer dizer, um volume parecido, mas um pouquinho maior no Tesouro Selic. Então, quando a gente se lembra aí das matérias e coisas que pularam aí na mídia especializada de finanças, aqueles comentários que a LFT está com problemas, o governo não consegue arrolar a LFT. Olha, pessoal, LFT, Tesouro Selic, está vendendo mais que prefixado no mercado de leilões. Está vendendo mais que o Tesouro IPCA, perdão. Está vendendo mais que o Tesouro IPCA. E aqui tem talvez uma mensagem embutida, uma aposta de que a Selic vai subir. Bom, é consenso no mercado que a Selic vai subir. Ainda se discute quanto. Não se discute nem quando. O quando já está, é ano que vem, tá? Mas o quanto? 2,75, 3, depois 4,5, depois 6? Eu acho bem duvidosas essas estimativas, mas entre 2,75 e 3 dá para ser mais crível, mas eu também vou fazer comentários a respeito disso. Então assim, ó, tem já uma certa aposta de que a Selic volta. Então assim, ó, eles estão se posicionando aí, tá? Compraram a metade do que foi ofertado em média, mas e aí o detalhe é o seguinte, não só essa aposta, mas é que com essa taxinha aqui estável, isso aqui deixa a carteira de qualquer fundinho aí estável, certo? Ele aloca ali uns 40%, 30%, 40%, 50%, ou 30%, ou 20%, sei lá. Ele aloca ali uma quantidade e aquilo ali fica estável, e com o resto do dinheiro dos cotistas eles ficam pulando no mercado, né? É isso que esses fundos fazem, né? Paciência. Então, gente, isso explica bem os valores aqui de 5 bilhões superior aos 4.800 de um papel, ou 4.900 arredondando para cima um pouquinho, de um tipo de papel que para pessoa física é muito, muito mais interessante, tá? Então, Tesouro
Selic, ou LFT, falando mais corretamente, volume maior do que das NTNBs, isso é bem interessante. Agora, NTNF, Tesouro Prefixado com juros semestrais. Então aqui, pessoal, nós temos dois papéis, 27 e 31, e nós temos duas informações muito legais aqui para compartilhar com a audiência do canal, gente. Duas coisas, tá? Em primeiro lugar, há um movimento do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional, no leilão passado, tinha ofertado 1,5 milhão de papéis nos dois prazos e vendeu tudo. E agora ele tirou um pouco o pé do prazo para 2031. E no Tesouro Direto esse papel segue lindo e forte, tá? O que acontece aqui, pessoal? Qual é a leitura? Qual é a taxa aqui, ó? 26/11, 8,02 quase. E nós tivemos esse papel negociado já a 8,10 no Tesouro Direto. 8,10 de taxa. Para quem gosta do papel, tá? Eu não invisto, mas eu não deixo de prestar atenção, tá? De prestar atenção e estar de olho nesse papel, porque de repente a gente muda de ideia, tá? Uma característica aí para investir é estar sempre dinâmico e atento às possibilidades. Então, pessoal, o Tesouro diminuiu a oferta. Não quis vender muito esse prazo aqui. Por quê? Porque a taxa de 8% é uma taxa... Qual é a mensagem? Eu só posso compreender isso se o Tesouro não quer se comprometer com uma taxa, ou quer se comprometer menos com uma taxa de 8% em 10 anos, é porque o Tesouro avalia que essa taxa é boa para o investidor que compra o papel e é cara para o Tesouro que vai ter que pagar essa rentabilidade, tá? Então, essa mensagem para mim está extremamente clara. Extremamente clara. Bom, e o outro comparativo é o seguinte. Eu vou assumir uma presunção aqui de que aconteceria a mesma coisa do que no leilão no grupo de leilões da semana passada que eu analisei no outro vídeo. Se tivesse ofertado aqui 1,5 milhão de papéis no 31, o mercado teria comprado. Isso aí, claro que é uma especulação, porque o Tesouro não ofertou essa quantidade, mas no leilão passado comprou, não tem por que não comprar nesse, certo? Porque o mercado, eu acho que também julga que essa taxa é maravilhosa para 10 anos. Eu não sei, eu, pessoa física, realmente não sei se essa taxa é boa para 10 anos, tá? Porque eu sou pessoa física. Eu não tenho muita certeza que 8% em 10 anos pré-fixados vai cobrir aí todas as oscilações da inflação, tá? Mas isso é muito pessoal. Cada pessoa tem que saber o seu ponto, tá, gente? Lembrando que nós, pessoas físicas, ainda temos que descontar o imposto de renda aqui, tá? E a taxa B3. Então, gente, qual é a outra comparação que eu quero fazer? Com o IPCA 2030. Veja, eles aplicaram aí 2 bilhões e 92 milhões de reais na NTNF, no Tesouro Prefixado com juros semestrais, tá? Eles aplicaram aí 2 bi. Que é menos da metade de Tesouro IPCA e é 40% do que eles aplicaram em Tesouro Selic, certo? Então aí por aí já dá para ver uma dica também de alocação de carteira, né? Umas proporções interessantes aí. Se eles tivesse disponível aí 1,5 milhão de papéis, deixa eu ver quanto que estava na NTNB 2030, é isso que eu quero comparar, 1 milhão só. Aí compraram 1,5 milhão, mas deixaram muita coisa na prateleira, né? Deixaram aí 641.500 papéis. 640 mil papéis eles deixaram na prateleira. Então eles não teriam comprado mais em NTNB 2030. Mas NTNF 2031 eu acho que teriam comprado. E aí o volume pode ficar maior, ficaria em torno aí de 1 bilhão e 700 milhões de reais no pré-31 e 1 bilhão e 400, né? Quase 1 bilhão e meio no IPCA 2030. Vejam que é cabeça diferente, tá, gente? É cabeça de tesouraria de banco, de gestor de fundo de renda fixa, de gestor de fundo
de previdência, de gestor de fundo multimercado, é essa turma que compra isso aí, tá? E eles dividiram ali, digamos, 55%, 60% no pré-31 e 40%, 45% no IPCA 2030, tá? Uma parcelinha um pouquinho maior no pré-31, tá? De novo, são objetivos diferentes, são visões diferentes, tá? Da pessoa física. Mas eu estou trazendo a informação aqui para vocês analisarem depois aí com as suas premissas, tá? Então é isso. Eu acho que a taxa de 8%, a leitura que dá para fazer, dado primário, o Tesouro ofertou 5 vezes menos papéis, 300 mil versus 1,5 milhão, numa taxa de 8% versus 7,4%. Então, esse é o dado primário. Qual é a minha leitura, a minha interpretação, que não é recomendação, é que o Tesouro achou caro ofertar mais papéis aqui, se não precisa, tá? E tá tudo bem assim, a gente continua tendo esse papel no Tesouro. Dei os dados aí para quem quer fazer uma avaliação melhor, tá? E aí vai ter que fazer continha, vai ter que pensar muito. E pro final, gente, os dados aqui mais impressionantes e como o mercado aceita bem o papel prefixado normal, o que não paga juros, tá? Que é denominado LTN, Letra do Tesouro Nacional sem série. Então, gente, nós temos aí esses 3 prazos, outubro de 21, outubro de 22 e janeiro de 24. Os comentários são muito em linha com o que vem acontecendo nos últimos leilões, mas tem aqui uma leitura que eu vou fazer que eu julgo assim bem importante, porque a gente vai confrontar essa última previsão do Boletim Focus, tá? Fica ligado aí que a gente vai abordar esse assunto. Antes, porém, contudo, todavia, volume em prefixados, gente, 30 bilhões 365 milhões de reais. 30 bilhões 365 milhões de reais. Volume total dos leilões da semana, gente, 42 bilhões 643 milhões de reais arredondados. Gente, que volume, hein? De novo, assim, na semana passada a gente teve um volume bem menor do que isso. Nessa semana o Tesouro apertou mais a mão, mas o mercado comprou. Esse é que é o ponto. O mercado comprou. Então, assim, eu não consigo entender até figuras públicas vindo a falar, porque o Tesouro teve que aumentar o volume. A gente antes tinha um volume mensal de 40 a 60 bilhões e agora chegou a ter 175 bilhões. Eu não vejo problema nisso. Você vê problema nisso? Deixa no comentário se isso aí tem algum problema. O problema seria se o mercado não comprasse. Opa, deixou tudo lá. Ninguém comprou. Aí é problema. Porque, pensa comigo, os caras aqui, fundos e tal, enfim, vocês sabem de quem a gente fala, colocaram 24 bi, pessoal, num papel para outubro do ano que vem, pagando 3,04%. Vocês acham que eles têm dúvida de que eles vão receber? Passa isso pela sua cabeça? Que eles têm dúvida? Vocês acham que eles têm? Vocês acham que eles perdem um segundo do dia achando, ai meu Deus, será que o Tesouro vai dar calote nesses 25 bi? Ai meu Deus! Claro que não, né, pessoal? Vamos acordar para a realidade. Acordar para a realidade, vamos deixar de dar atenção aí para esse pessoal aí que parece que fica achando coisa para conversar sobre, né? Não dá para entender, certo? O problema é se não tivesse comprado. Aí sim a gente já tá num problema. Mas não, o mercado comprou. E comprou forte, gente. Comprou 30 bi de prefixado. Meu Deus do céu. Work, my lords. Aqui, gente. Aí agora nós vamos também largar aí uma das pérolas do vídeo, no bom sentido. A previsão do Focus de Selic a 3% em 2021 está errada. Está errada. Claro que está errado, gente. Tá? Por quê? Porque
3,04 não cobre o risco, tá? Se bem que o risco é mínimo aqui, né? De até outubro do ano que vem, essa taxa oscilar, o risco é de mercado aqui, não é de crédito que a gente está falando, o risco da oscilação de taxa, versus o risco do Tesouro Selic. Só que o Tesouro Selic a 3%, e aí não vai ser 3%, porque, veja bem, se eu tenho. E eles deixaram o Tesouro Selic na prateleira, né? Deixaram, gente, eles compraram só a metade. Tá? Então, por exemplo, pega esse papel aqui de março de 22, eles deixaram ali 233 mil papéis lá na prateleira. Tá? Eles deixaram. Vocês estão vendo aqui, eles deixaram, foi ofertado aí 500 mil papéis, eles deixaram de comprar mais de 2 bilhões e tanto. Eles podiam ter comprado aqui os 500 mil papéis, mas não. Eles entraram com 24 bi. Então, quem tem 24 bi, ou o grupo, né, que tem 24 bi, bota tudo nesse prefixado a 3,04 e deixa Tesouro Selic na prateleira, é porque eles estão vendo que a Selic vai ficar em 2,75, certo? Porque se ela passa para 3%, o que acontece? Tem a taxinha extra, o 3% vira quanto? Vira 3,13. Aí se pensar no CDI, fica 3,03, certo? Então assim, ó, versus o risco de oscilação aqui, porque isso aqui é um prefixado que oscila, o Tesouro Selic em tese não oscilaria, ou compra nessa taxa e garante o 0,13 acima da taxa Selic. Então vejam como fecha bem para a questão de que não está sendo precificado aqui, a margem não é suficiente para precificar um aumento de Selic a 3%, tá, gente? Então é essa a lógica. E a quantidade de dinheiro, né? Porque na Selic a 3% é muito mais tranquilo, porque, como eu falei, o Tesouro Selic ele dá estabilidade para a carteira, o prefixado não. O prefixado oscila muito mais. Bom, prefixado deles, outubro de 22 a 4,98. Olha aí, ó, outro exemplo clássico, assim como o Tesouro IPCA 25, a NTNB 25 que eles têm, que paga meio ponto a menos do que o nosso IPCA 26, aqui a LTN 22 deles, que vence em outubro, e a diferença para o prefixado 23 que nós temos é só de 3 meses, também está na casa aí de quase 0,5%. Às vezes teve dias aí que a LTN 23 do Tesouro bateu 5,4%, aqui eles compraram a 4,98, compraram tudo, tá? Compraram tudo em todos os papéis. E o prefixado 24 é que a gente está aguardando esse papel aí com uma boa ansiedade saudável, para que ele venha de uma vez para o Tesouro Direto, porque com essas taxas aqui, gente, eram taxas que o prefixado 26 tinha questão de 2 meses atrás, 6,5. Então, quer dizer, se esse papel tivesse disponível para nós, eu espero que ele se torne disponível em meados de fevereiro do ano que vem, falta pouco, nós vamos ter a oportunidade de ter aí uma mesma rentabilidade, só que com vencimento 2 anos antes do que o pré-26. Então, vai ser muito bom esse papel quando ele chegar no Tesouro, e eu estou torcendo aí para isso acontecer rápido. Bom, pessoal, era isso. Lembrando que esse conteúdo aqui é opinião do autor, tá? Ele não é recomendação de investimento, certo? E cada investidor tem que estudar e tomar suas decisões e ser responsável por isso, certo? Tem que assumir aí a sua parcela aí de cuidado, porque uma frase é muito verdadeira, gente: dinheiro não aceita desaforo, tá? A gente tem que cuidar do nosso dinheiro. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.